Você já foi demitido alguma vez e se sentiu perdido, sem rumo? Você trabalha sempre com medo da demissão? Você acha que a demissão é a pior coisa do mundo? Se você tem alguma preocupação com relação a essas três questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instantinho logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje é o lado bom da demissão. Tudo na vida existe um lado bom e outro lado não tão bom assim. Mas de ambos os lados nós podemos extrair boas lições. Eu quero contar um pouquinho aqui da minha história, remeter lá pela década de 70, 80, 90, onde eu já passei também por uma demissão. Eu trabalhei em 8 empresas diferentes e já convivi com 12 diretores e mais de 20 gerentes, além de centenas de outros profissionais em diferentes níveis dentro de cada organização pela qual eu passei. Durante a minha inesquecível jornada como empregado, principalmente nas décadas de 1980 e 90, eu achava cúmulo, eu ficava chocado com aquela enxurrada de demissões que ocorriam nas empresas por onde eu passava. Isso sempre me deixava um pouquinho chateado, consternado. Eu sabia que nessa hora, já dificilmente o bom senso muitas vezes prevalecia. Era simplesmente o desligamento e nada mais. Algumas demissões eram cômicas, outras eram dolorosas, porém a maioria tinha um pouco a ver com a origem do problema. Perfeito? Ou melhor, tinha pouco a ver com a origem do problema. O fato é que as demissões eram inevitáveis e aos poucos eu fui aprendendo a conviver com tudo aquilo, extrair uma lição daqui e dali e que até hoje são úteis na minha profissão, nos treinamentos que eu realizo, nas palestras que eu faço e principalmente nos meus MBAs. Muito bem, a grande realidade é que demitir alguém não é uma coisa simples, não é fácil assim. Demitir alguém e absorver a demissão é um processo delicado, que exige equilíbrio, maturidade, tanto para quem demite quanto para quem é demitido. E essas virtudes geralmente nunca estão presentes quando a gente mais precisa dela, que é quando você precisa de equilíbrio para fazer as coisas da melhor forma possível. Lá no início do ano 2000, eu vivia um dos piores momentos da minha vida profissional. Minha vida profissional foi realmente quase por água abaixo, porque eu tinha que demitir toda a minha equipe que trabalhava em Curitiba. E isso para mim foi um processo longo, doloroso, apesar de ter durado apenas 3 meses. Eu recebi a triste notícia de que a minha unidade ia fechar e seria totalmente transferida, pelo menos a minha parte, para o interior de São Paulo. Portanto, outro estado, e poucas pessoas estariam sujeitas a serem transferidas para outros estados. Então, em menos de 3 meses, eu me vi obrigado a demitir praticamente toda a minha equipe. E isso me custou muito. Uma equipe que eu havia dado um duro danado, digamos assim, para poder formar ao longo de 5 ou 10 anos. Mas eu lembro sempre da professora Maria Schirato, da USP, e ela sempre dizia o seguinte: empresa não é mãe. Na época, nós nos considerávamos praticamente uma família de 21 pessoas. Um conceito mais tarde que eu tive que reformular, um conceito até certo ponto equivocado, que se desmantelou assim, da noite para dia, onde eu, que me considerava um paizão, pude pouco fazer pelos meus filhos. Porém, graças à capacidade de cada um, graças à aptidão de cada um, ao esforço, todos eles sobreviveram, estão todos bem. Aí eu me lembro sempre da professora Maria Schirato, que tem um livrinho muito bacana chamado O Feitiço das Organizações. A magia do crachá nos enfeitiça. O crachá nos traz dignidade e por conta do crachá, muitas vezes, a gente deixa de realizar muitas coisas boas. E quando a gente é demitido, a gente entra na real e começa a pensar naquilo que ela chama de pseudo-realidade. O que é uma pseudo-realidade? A empresa não é sua, o emprego não é eterno, o crachá não vai ficar contigo a vida toda. Aí vem aquilo que ela chamou também de a dor do desligamento. Essa dor do desligamento, ela acontece geralmente no pós ou na pós-demissão, quando você pensa que não é capaz mais de voltar a ter crachá, de voltar a ter um plano de saúde, desenvolver as suas aptidões como você desenvolvia e assim por diante.
Eu também fui demitido um dia. E essa data nunca me sai da cabeça, eu brinco muito com os meus clientes e com os meus alunos. Dia 26 de janeiro de 2004, eu também fui convidado a sair de uma grande empresa onde eu trabalhava na região metropolitana de Curitiba. Eu estava tranquilo com a minha esposa, vim lá de Machu Picchu, do Peru, ficamos 15 dias passeando, e aí cheguei na segunda-feira de manhã, logo após as férias, e o diretor me chamou e foi simplesmente direto. Nós não precisamos mais dos seus serviços. Sinceramente, aquele dia para mim o mundo desabou. Mas, como a gente é resiliente, a vida não termina tão fácil assim, a vida é sempre um celeiro de oportunidades, sempre numa adversidade você consegue encontrar uma outra coisa que te puxa para frente. E eu comecei a fazer o quê? Imprimir mais de 30 currículos. Nunca me esqueci disso. E durante aquela semana, de terça-feira até sexta, eu visitei 30 empresas do meu círculo de relacionamento, para ver se eu conseguia alguma oportunidade mais adiante. Então, em vez de eu ficar chorando dentro de casa, eu fui atrás dos meus clientes, atrás dos meus antigos fornecedores, dos meus amigos, amigos de faculdade, e em menos de 60 dias eu estava recolocado. Por isso, eu sempre me lembro de uma frase meio sacana, até como eu brinco sempre com os meus alunos, com os meus clientes, que é atribuída ao Jack Welch, embora ele não tenha escrito isso, que é a seguinte: até um pé no traseiro te empurra para frente. Muitas vezes dentro dessa adversidade é que a gente descobre a real vocação e dá a volta por cima. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas lições a serem aprendidas, ou lições que eu aprendi e tenho certeza absoluta que farão muita diferença na sua vida também. E essas lições, de alguma maneira, me ajudaram a me reerguer, me recolocar, a refazer o caminho para chegar onde eu cheguei até hoje. Não tive uma carreira tão brilhante assim, talvez não tenha tido no mundo corporativo, mas me tornei uma pessoa mais segura, mais sólida. Fui buscar outras oportunidades, outras aptidões, outras competências que talvez eu não tivesse buscado se eu não fosse demitido. Muito bem, como eu disse anteriormente, toda demissão tem um lado bom e um lado ruim. Portanto, quando os laços familiares são mais fortes, tudo se ajeita, como eu digo sempre. Quando você tem uma boa família, quando você tem um bom lar e você é demitido, o que você faz? Você volta para casa. Você não vai para o bar beber. Você não sai pela rua a esmo, perambulando. Você volta para casa. Você volta para o seio da tua família. Por isso, de alguma maneira, eu sempre olho o lado bom da coisa. Nunca lamente uma demissão. Bem ou mal, ela sempre te servirá para uma reflexão, no mínimo. Uma outra coisa que eu sempre aconselho, e eu acho que realmente fica para você pensar aqui a respeito, é o seguinte: evite falar mal da empresa. A gente tem essa mania de fato. Parece-me que está no cerne do ser humano falar mal da empresa quando ele vai embora. Todas as empresas têm os seus defeitos. Principalmente quando você fala mal da empresa para os amigos que ficaram na empresa. Eles estão lá, eles precisam continuar, eles têm que continuar a carreira deles da melhor forma possível. Então é bobagem, isso vai te somente machucar. Em momentos de crise, como eu digo sempre, o importante é que você mantenha a lucidez e o foco. Na prática, o que é uma crise? É uma oportunidade para você refazer o caminho, para você repensar as suas competências, as suas habilidades, o que é que de fato você quer fazer, como é que você quer continuar trilhando o caminho da prosperidade. Lembre-se, pare de se demitir por antecipação. Sempre haverá espaço nas empresas para quem demonstra otimismo, para quem demonstra, na verdade, um sorriso nos lábios e principalmente, como eu digo sempre, para quem sabe dizer bom dia, por favor e muito obrigado. As empresas sempre têm oportunidades. Nós aqui precisamos aprender a cavar essas oportunidades da melhor forma possível. Eu brinquei aqui com a frase do Jack Welch, mas eu não vou mais repetir. Eu quero só lembrar que, a partir disso, a reflexão é a seguinte: está na rua, está demitido, está em casa, mãos à obra. Currículo na mão esquerda, como eu brinco sempre, celular na mão direita, carro ou transporte com o próprio vale transporte que sobrou, uma sua melhor roupa, muitos bons contatos, quantos forem possíveis e necessários. Não tenha vergonha de pedir. Muitas vezes a gente fica um pouquinho tímido, fica em casa, fica quieto, fica esperando vir uma oportunidade, mas as oportunidades não vêm até a sua casa. Você precisa cavar, você precisa buscar essas oportunidades. Lembre-se, mantenha sempre a fé, a esperança e o foco. Sem isso, não há currículo que dê jeito, não há
curso, formação, graduação que dê jeito, muito menos padrinho. É necessário muito otimismo, pois como dizia a avó de um amigo meu, eu sempre brinco muito com isso, um velho ditado, mas que faz muito sentido nessa hora. É no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Se você não acredita em você mesmo, quem haveria de acreditar? É simples assim. Então eu sempre vejo a demissão, ela tem o seu lado bom, mas tem também o seu lado ruim. Procure olhar o lado bom, porque o lado ruim, você sabe que se você fixar o pensamento, a meta, o coração em cima dele, você não vai a lugar algum. É simples assim. Deixa aqui o seu like, não esqueça de comentar, envie a sua questão se é necessário, participe semanalmente assistindo nossos vídeos. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e fique comigo durante os próximos 50 anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.